Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aí, sétimo ano, beleza? Então, certo. Nós vamos ver aqui a folha dessa próxima quinzena, né? A folha de número 8, né? Essa folha de número 8, ela vai trabalhar sobre a atmosfera, né? Então, nós vamos estudar a atmosfera. Nós estudamos lá os efeitos das partes da Terra, das camadas, né, da crosta, do manto, do núcleo, porque o planeta Terra ele é um planeta rochoso, né? Então ele é formado por essa camada sólida, né? Então, assim, nós estudamos justamente essa camada sólida nas aulas anteriores, né? Até então, nós estávamos estudando a litosfera. A litosfera que é o estudo dessa parte sólida do planeta. Agora a gente vai ver a parte gasosa do planeta, que é a atmosfera. Então, o nosso planeta, ele tem uma parte gasosa que envolve, né, todo o planeta chamado de atmosfera, que tem uma função muito importante. Ela tem a função de proteção, né, ela nos protege contra a ação dos choques de corpos celestes, né, de meteoros, meteoritos, provocando o atrito deles e a sua decomposição, antes que aquele meteoro possa se chocar com a superfície da Terra, né? Então há uma proteção que é a atmosfera. Além disso, a atmosfera é formada por gases, e esses gases fornecem, por exemplo, o oxigênio para os seres vivos manter, né, o seu processo da respiração. Então, seres vivos que vivem em função dos gases da atmosfera, né? Nós temos aí, por exemplo, gases como o oxigênio, gás carbônico também é importante para a realização da fotossíntese. Então, há uma troca muito grande entre gases de seres vivos com a atmosfera. Então, existe essa dinâmica muito grande entre a atmosfera e os seres vivos. Existe então essa ligação. Então, a atmosfera tem uma importância muito grande para os seres vivos. Além disso, o oxigênio, né? Ele é um material comburente, ou seja, que promove a combustão, a queima. Sem o oxigênio não haveria queima, né? Então, assim, nós temos o oxigênio que é importante aí na camada da atmosfera. Bom, a atmosfera é formada não é somente de gás oxigênio e gás carbônico, não. É formada também de vapor de água, né? O vapor de água que promove o equilíbrio da temperatura do nosso planeta. O vapor de água, ele é muito importante para a manutenção da temperatura, porque o seu calor, né, relativamente falando, seu calor latente de evaporação é muito alto. Então, o seu calor sensível é muito alto. Então, quer dizer que a água demora a aquecer e ela demora a esfriar. Então, se a água demora a aquecer ou é necessário muito calor para ela aquecer e é necessário ela perder muito calor para ela esfriar, a temperatura do planeta é mantido em função do vapor de água. Então, vamos falar que o vapor de água mantém a temperatura, mantém a Terra, né? Mantém a Terra com a temperatura estável, tanto durante o dia como durante a noite, ou seja, não faz com que os dias sejam muito quentes e nem que as noites sejam muito frias. Então, o vapor de água da atmosfera faz esse equilíbrio de temperatura, faz essa manutenção da temperatura. Para que haja, né, a essa manutenção da temperatura, é necessário então esse vapor de água na atmosfera, né, que é a umidade que a gente tem. Então é muito importante para a vida dos seres vivos no planeta Terra essa quantidade de vapor de água. Bom, vamos ver aqui sobre os componentes da atmosfera. Os gases componentes. Nós temos a maior parte dos gases da atmosfera é de nitrogênio, gás nitrogênio. 78% da atmosfera é formado de gás nitrogênio. 78%. Ou seja, a atmosfera, a maior parte dela não é oxigênio. 78% é nitrogênio. 21% é que é oxigênio. Então, 21% oxigênio. Então, vamos ver. 78% que é nitrogênio e 21% oxigênio.
Então sobrou, nesse caso aí, apenas 1% para os outros gases, né? Nós temos aí o gás argônio, o dióxido de carbono, né? E nós temos, é lógico, o vapor de água também, o que é muito importante, como eu havia dito para vocês anteriormente, né? Bom, a atmosfera, ela é dividida em camadas. A gente vai ver que é a camada mais próxima à superfície da Terra, ao afastamento das camadas para as camadas com maiores altitudes. Tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, né, de altitude, nesse caso, a atmosfera. Nós temos aí a troposfera, que é a primeira camada, que é essa camada que está sobre nossas de ar, né, camada de ar que está sobre nossas cabeças, onde vivem os seres vivos. É a troposfera, né? A troposfera é a parte mais próxima da superfície terrestre. Ela tem até 15 quilômetros de altitude, né? Nesse caso, é a troposfera. Que é importante lembrar que é na troposfera que nós temos uma maior quantidade de gás oxigênio distribuído, né? Ou seja, onde haverá uma maior quantidade de gás oxigênio distribuído vai ser na troposfera, ou seja, a região onde nós temos uma maior quantidade de gás oxigênio, onde é distribuída a vida. Bom, a estratosfera. A estratosfera é a segunda camada, né? Ela está acima da troposfera, tem a estratosfera. A estratosfera, ela está, nesse caso, a 50 quilômetros de altitude, né? Ela está acima da troposfera. Então, a estratosfera, que é importante lembrar, que nela contém o ozônio. Bom, o que é o ozônio? O ozônio, lá tem a camada de ozônio no caso. O que é o ozônio? O ozônio é um gás, né, formado de elemento químico oxigênio, que vai filtrar os raios ultravioleta. Então ele tem uma importância muito grande lá na troposfera. O ozônio lá na troposfera vai fazer com que os raios ultravioleta sejam filtrados, ou seja, faz com que os raios não cheguem com muita intensidade aqui até os seres vivos, né, na troposfera, ok? Bom, e depois nós temos a mesosfera, que é a camada mais fria da atmosfera, chega a cerca de 80 quilômetros de altitude. Depois nós temos a termosfera, que protege o planeta das radiações também e mantém o calor do planeta, né? Tem até 500 quilômetros de altitude. Depois nós temos a exosfera, que é a parte mais distante, onde localiza-se o satélite, né? Lá mais a altitude, né? Nós temos mais de 1.000 quilômetros de altitude, que é a última camada da atmosfera, que é a exosfera. Então, na ordem nós temos estratosfera, ou troposfera, na ordem. Primeiro é troposfera, depois estratosfera, depois mesosfera, depois termosfera e depois exosfera, né? Essas são as camadas que nós temos aí da atmosfera. Agora, o que é importante lembrar? Importante lembrar sobre os fenômenos naturais antrópicos que podem alterar a composição desses gases da atmosfera. Esses fenômenos naturais e antrópicos que alteram a composição da atmosfera, a gente vai estudar aqui que a maioria deles são, nesse caso, antrópicos, ou seja, fenômenos em que acontecem com a ação do homem, ou seja, o homem ele faz um processo aqui, né, na camada, na superfície da Terra e vai atingir a atmosfera. Então, um desses fenômenos que a gente tem aí é o efeito estufa. Bom, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. É um fenômeno natural. O efeito estufa, ele provoca o aquecimento do planeta Terra. Bom, o que é o efeito estufa? Existe uma camada de gás carbônico, que envolve, né, o nosso planeta, que está localizado na atmosfera. Então, o que acontece? Esse gás carbônico, ele vai fazer com que faça a retenção do calor e faz com que a temperatura do planeta não esfrie muito, ou seja, não fique em torno de menos 18 graus Celsius. Porque se não tivesse o efeito estufa, a temperatura do planeta não estaria aquecida, né? Então, assim, é o processo natural do efeito estufa. É um processo importante para o planeta,
porque mantém a temperatura do planeta, né, aquecido. Só que o que está acontecendo, igual eu falei para você, é a ação antrópica, ou seja, a ação do homem. O homem ele libera muito gás carbônico para a atmosfera, provocando o quê? O aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o excesso desse gás, do gás carbônico, então vai fazendo com que o calor fica retido no planeta. Esse calor retido no planeta esquenta muito o planeta Terra. Então vai provocando o que a gente chama de aquecimento global. Esse aquecimento global é provocado, né, por processo natural. Mas o que está acontecendo? O homem está lançando muito gás carbônico para a atmosfera. Né? Como? Queimando combustíveis fósseis, né? Queimando floresta, queimadas de florestas, por exemplo, da mata. Né? Então, assim, a queima desses combustíveis e a queima de floresta, por exemplo, libera o gás carbônico para a atmosfera, provocando aumento da intensidade do efeito estufa, né? E aí sim a consequência é o aquecimento global. Um outro processo que está acontecendo, que o homem está é, eliminando para a atmosfera, é um gás conhecido como CFC. CFC é o gás clorofluorcarboneto. O que é o CFC? É um gás que está presente nos aerossóis, né? Nesses sprays de tinta, sprays de perfume, né? No gás refrigerante, ou seja, das geladeiras, dos refrigeradores, freezer, ar-condicionado, todos esses aparelhos em nossas residências, eles têm CFC. Então, quando o homem emite CFC na atmosfera, eles vão destruir o ozônio. Destruindo o ozônio, vai acabar com a camada de ozônio. E a camada de ozônio, igual eu falei para vocês, é importante porque ela filtra os raios ultravioleta. Então, a consequência da queda da camada de ozônio, em acabar a camada de ozônio, é o que? É a intensidade muito grande dos raios ultravioletas aqui, né, na troposfera. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer câncer de pele com muita intensidade, problemas de cataratas, problemas do sistema imunológico, né, no nosso corpo. Então, é muito ruim o que está sendo provocado quando o homem emite gás CFC, né, para a atmosfera. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Depois vou estar passando para vocês mais alguns outros assuntos. Espero ter colaborado para vocês nessa aula. Então, tchau, fiquem com Deus. Até mais.